Olá, investidor! Bitcoin acaba de romper o topo histórico, deixando esse padrão aí de pirulito de limão. Estado norte-americano do Texas apresenta projeto de reservas em Bitcoin. Japão se junta a Brasil e Estados Unidos e começa discussões sobre suas reservas em BTC. Notícias e as melhores análises do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês fossem deixando o seu like em nosso vídeo, que se inscrevessem em nosse canal, tá? E ativassem o sininho, que deixassem comentários, porque isso ajuda demais na divulgação do vídeo, tá? Hoje um dia mais do que especial, eu ia fazer, a minha ideia era ter feito esse vídeo antes do BTC romper o topo histórico, ele já tinha violado o topo histórico, mas naquela de pegar mercado, analisar, ver a agenda de mercado da semana, me aparece esse pirulito de limão na tela e o Bitcoin chegou a operar até acima dos 105 mil, tá? Coisa muito linda, mas vamos voltar um pouquinho. Para quem ainda não investe em criptomoedas, tem dúvida, não sei como investir, MacV, eu vou deixar aqui no card, tá? Um vídeo que eu fiz, na minha opinião, o vídeo mais completo do YouTube vai estar aqui no card. Deixa eu olhar aqui para a câmera, vai estar aqui no card, tá? É o vídeo mais completo, eu ensino desde você abrir sua conta com o app, né? Pelo app não, pelo próprio computador, né? Pela exchange, a Binance, que é uma das melhores exchanges do mundo. Eu ensino vocês a abrir a conta, vocês efetuarem o primeiro aporte, a primeira compra, a primeira venda. Se for necessário retirar o dinheiro, afinal de contas, quando você estiver milionário lá, vocês vão ter que sacar o dinheiro. Eu ensino também a sacar esse dinheiro, tá? Então, tá tudo bem explicadinho, tá tudo falado. É o vídeo mais completo do YouTube, tá? Hoje tem muita coisa para falar, não só de Bitcoin, a gente viu que lindeza isso daí, mas eu vou falar um pouquinho das notícias, as que eu achei mais relevantes, depois eu vou falar de agenda. Essa semana vai ter muita coisa, tem muito indicador econômico nos Estados Unidos e eu vou falar também das análises, dos gráficos de modo geral, tá? Então vamos falar das notícias primeiro, tá? Que é o que a gente se propôs a fazer. Então, deixa eu só preparar aqui, é muita tela junto ao mesmo tempo. Vamos começar falando sobre a matéria. A primeira matéria que chamou mais atenção para mim foi essa daqui, tá? Onde a Câmara do Texas, né, ela apresentou um projeto de lei para estabelecer uma reserva estratégica em Bitcoin. Depois eu vou deixar essa matéria lá na descrição do vídeo, mas eu dei uma bela resumida aqui, então acho que vai ficar legal para que os amigos entendam, tá? Mas a Câmara dos Representantes do Texas, ela apresentou esse projeto de lei, tá? Que visa criar uma reserva estratégica em Bitcoin no estado, tá? O projeto propõe que o governo estadual ele compre e mantenha essas criptomoedas como parte das suas reservas financeiras, tá? A gente vê que o objetivo do Texas, assim como de outros estados, né? Aí eu não falo nem estado, eu falo outras nações, né? Que estão com esse mesmo objetivo, é de diversificar os ativos e promover uma inovação financeira, né? O projeto de lei ele destaca o potencial do Bitcoin como um ativo seguro, tá? É uma forma também, né? Segundo o que a matéria fala, é uma forma que o Estado vê de proteger possíveis instabilidades econômicas, tá? Se aprovado, o Texas ele se tornaria o primeiro estado dos Estados Unidos, tá? A adotar uma estratégia de acumulação de bitcoins. Eu imagino que em estado no mundo, né? Não um ente federativo, né? Mas um estado, uma parte de um ente federativo, talvez seria o primeiro no mundo, tá? Que iria fazer isso em larga escala, tá? E a proposta visa, né? Isso daí eles visam atrair mais investimentos para o setor de criptomoedas e consolidar o estado como um líder no cenário tecnológico e financeiro, ainda mais com blockchain e tudo mais, e com todos aqueles projetos que o Donald Trump veio falando durante sua campanha eleitoral, tá? Essa medida aí gerou muito debate, tá? Teve muitos defensores aí tentando explicar as vantagens, né? Eles foram até a Câmara explicar as vantagens do Bitcoin, a resiliência em relação à inflação e alertando, né, para que se o Texas não fizer, outros países farão, o que fará com que esses países passem aí na frente do Texas. Então a gente já começa a ver o quanto o Bitcoin ele tende a ser aí uma briga não só nacional, mas internacional, tá? E não só envolvendo países, mas também entes federativos desses próprios países. Para quem não sabe, né, os Estados Unidos ele tem um poder, ele tem um sistema de governo, na verdade, que ele é mais descentralizado que o nosso, tá? Então ele dá determinadas autonomias para o Estado para ele gerir ou para ele criar leis da forma como ele quer. Por isso que a gente está vendo que essa discussão, se for parar para pensar, ela está mais adiantada no Texas do que no governo americano. Afinal de contas, para que isso entre
de fato em execução no governo americano. A gente precisa esperar a posse do Trump e posteriormente a isso é que vai acontecer. Já o estado do Texas está um pouco mais avançado, então a gente vai ver aí todo esse poder autônomo, né, que a Constituição americana ela concede para o estado, sendo um benefício do Texas para sair na frente, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, com essas possíveis reservas em Bitcoin. Uma outra matéria que eu achei bem legal foi essa daqui, tá? Essa daqui eu achei no Binance Square. Esse político americano, né, o Satoshi, acho que é Satoshi. Cadê? Eu tava lendo aqui. É aqui, ó. Esse mesmo é o Satoshi Hamada, né? Ele propôs a criação também de uma reserva estratégica em Bitcoin. Então a gente vê que o Japão ele se une à União Europeia, né? A Alemanha, né? A chanceler alemã, que eu esqueci o nome dela, já vinha falando isso. Tem um deputado do PL aqui do Brasil que também está falando disso, e os Estados Unidos, o próprio Putin que já veio falando, e agora a gente vê os políticos japoneses também com essa mesma estratégia, né, com essa mesma filosofia monetária, tá? De diversificar, né, as reservas internacionais com Bitcoin, tá? E ele propôs a criação dessa reserva de Bitcoin, inspirado na política semelhante àquela que o Trump trouxe como proposta na campanha eleitoral, tá? O Hamada, que ele é um dos membros da Câmara dos Conselheiros, né, ele já apresentou essa proposta 216 vezes, agora que foram dar uma maior atenção para ele, e a gente vê aí que o Japão, né, um outro player muito forte na economia global, se predispondo a usar o Bitcoin também como reserva. E você aí ainda em dúvida se o Bitcoin vai ser bom ou não, tá? Então acho que quando a gente vê grandes movimentos de player, fica até difícil a gente questionar ainda o Bitcoin, tá? Não é mais o Joãozinho, não é mais o Pedrinho que investe. Agora a gente vê estados, países, a gente vê empresas criando reservas. Então eu imagino que a gente ter posições em Bitcoin até pelo upside que tem pela frente aí é mais do que necessário, tá? Vamos falar um pouquinho da agenda econômica para depois entrar em gráfico, tá? Essa semana a agenda tá bem recheada, tá? Segunda-feira já sai o PMI industrial e de serviços, são dois indicadores que medem aí o desenvolvimento tanto da indústria dos Estados Unidos quanto do setor de serviços, tá? Então, segunda-feira, desculpa, tem esses dois índices aí econômicos. Na terça-feira, dia 17, tem ata do Copom, só que isso é mais interno, né? Ele não fala muito, ele não tem impacto nenhum em relação ao Bitcoin, mas sai aí o núcleo de vendas no varejo e o núcleo de venda mensal, tá? E na quarta-feira, que é o Black Wednesday, que todo mundo fala, sai estoque de petróleo, FONC e a coletiva do FONC, né? Onde eles vão falar sobre a taxa de juros, sobre a inflação e tudo mais, tá? Na quinta-feira sai o PIB, sai os balanços do Fed também, sai os pedidos de desemprego inicial e na sexta-feira sai o núcleo de índice de preços, tá? Que seria o nosso IPCA aqui, mais ou menos, só que dos norte-americanos, tá? Quando a gente analisa o que vai vir na reunião do FONC, tá? Quando a gente vê o CME Group aqui, a gente vê que faltam 2 dias para a reunião do FONC, né? Que vai ser exatamente na quarta-feira, né? E quando a gente vê que eles esperam aí, eles têm pelo menos com uma perspectiva de que a taxa de juros norte-americana caia mais 0,25 bips, né? Como eles falam. Tem 96% de chance disso acontecer, tá? A taxa de juros americana que está na casa de 4,75 é uma das mais altas aí, se você for ver pelo histórico aqui, ó, ela é a mais alta desde março de 2023, né? E agora eles estão aí com essa projeção de baixa. A inflação norte-americana de 2024, lá de janeiro de 2024 até agora, ela caiu bastante, né? Até o mês de setembro, nesses 2 últimos meses, a gente viu uma alta, né? Em setembro, 2,4, outubro, 2,5, novembro, 2,7, mas nada que assustou, né, essa alta da inflação. Afinal de contas, o Federal Reserve ele tem conseguido manter aí a inflação dentro daquela margem que ele tem como aceitável. A projeção para agora, em dezembro, é que ela venha em 2,3%, tá? Então, eu imagino que se a inflação vier ainda mais baixo, é mais um motivo, né, de eles revisarem de forma mais concreta a taxa de juros, tá? A inflação americana, a gente vê que ela tá caindo, né? Isso daqui é um sinal de que é necessário que suba os juros, né? Afinal de contas, quando a inflação cai, a gente sabe que ela abre muita margem para que a taxa de juros aumenta, mas
o governo americano ele tem adotado essa política de, mesmo com a inflação em queda, ele baixar ainda mais a taxa de juros, tá? É um pouco até controverso, né? Mas é difícil entender a cabeça do legislador americano em relação a isso, mas tudo isso, né? Tanto a taxa de juros caindo quanto a inflação caindo, tende a mostrar um boom econômico ainda mais forte pro os Estados Unidos da América, que tende a contaminar de forma positiva o universo cripto, tá? Então vamos falar de gráfico, que é aquilo que a gente gosta, eu já tô há 10 minutos falando, tá? E olha que coisa linda. Acho que não tem nada mais lindo do que a gente ver, né, uma barra de alta tão forte que rompeu o topo histórico, né? O topo histórico do Bitcoin tava lá nos 3.354 dólares, ele veio, rompeu, já foi cotado aí acima de 105 mil dólares, né? E agora tá aí nessa alta. Para quem entrou, a gente falou muito daquele 9.1, né? Dias atrás aqui, ó, eu mencionei para vocês desse 9.1. Na verdade, a gente já tinha falado desse 9.1 aqui. O stop para quem tinha entrado tava aqui embaixo, com certeza. Mas ainda assim, ele não estopou. Lá no dia 5 de dezembro, ele fez esse doji aqui, um candle de alta volatilidade, com muito volume. Eu não tô com a barra de volume aqui, mas eu sei porque eu já tinha analisado. Teve muito volume. No dia 11, ele ativou um outro 9.1. Inclusive, até conversei com um amigo, porque ele me falou em relação a essa entrada. Eu tinha falado que esse 9.1 era uma possibilidade de entrada também. Todo mundo tava com muito medo, porque quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê o quanto o Bitcoin está longe de tudo que é possível. Ó. O topo anterior, né, que seria o suporte mais próximo, está lá na região de 72, mas mesmo assim eu falei que era difícil a gente esperar o Bitcoin cair tanto assim. Para quem gosta de Fibonacci, a gente tinha também um suporte por FIBA ali na região de 83.500, mas parece que nada para o Bitcoin, né? No começo da semana eu também tinha mencionado para vocês que o Bitcoin tinha ativado esse padrão de Red Bar Takeout aqui, ou barra vermelha ignorada, com essa barra do semanal do dia 25. Então, o preço violou essa barra, o que abriria a possibilidade do BTC atingir lá. Na época eu fiz a projeção pelo diário, tinha dado 107, 116 mil, né? Então a gente pode arredondar aí para 107, 108 mil, 106 mil, 117 mil, tá? Então a expectativa é que ele suba pelo menos até esse primeiro alvo, para quem sabe ele parar um pouquinho, ou como ninguém manda no mercado, ele é autônomo, ele faz o que ele quer, ele pode muito bem atingir lá o 117 de forma direta, tá? Mas pro BTC é isso, tá? O Ethereum, a gente sabe que as outras criptomoedas, elas demoram um pouquinho, elas têm um delay para acompanhar o Bitcoin, tá? O Ethereum tá numa região de topo, né? A gente vê que tem dois topos anteriores aqui, né? Ele chegou a romper, acho que ele não rompeu tudo, ele rompeu a região de corpos reais, mas ele não chegou a romper o topo anterior. Agora ele tá fazendo esse mesmo padrãozinho do Bitcoin, olha só. O Bitcoin fez 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos falar 4, né? Teve essa estrela da manhã aqui, mas ó, 1, 2, essa estrela da manhã não, desculpa, esse Dragonfly, teve 1, 2, 3 aqui, candles de alta, vai 4 candles de alta. A gente vê que Ethereum tá bem parecido, tá bem parecido mesmo, ó. A diferença é que aqui foi um shooting star, mas a gente vê 3 candles de alta e agora esse enforcado no topo aqui. Novamente a projeção pro Ethereum é a mesma que de Bitcoin, tá? Se violar, eu acho que não só esse candle aqui, mas se violar essa máxima aqui, a gente pode muito bem pegar essa projeção aqui e jogar para cima, que poderia levar o Ethereum lá pro 4.670 e como alvo final lá o 5.245, tá? Mas a gente precisa esperar violar. Por enquanto, Ethereum tá em um candle não muito bonito, tá? Ele ativou esse 9.1 aqui também, muito bonito pelo gráfico diário. Ele tem tudo para ir. O problema é que tem esses dois topos anteriores aqui, que são topos muito fortes, né? Mas a gente vê que, por mais que ele tenha tocado no topo, a última vez que ele tocou nesse topo, ele caiu tudo isso aqui. Ele tocou nessa região de topo, ele caiu 24%. A última vez que ele chegou próximo dessa região de topo, a gente vê que houve uma queda em Ethereum de... antes da primeira correção, tá? De 28%, e agora a gente vê que ele chegou aqui e ele corrigiu até as médias móveis, se segurou. Isso daqui é um padrão extremamente altista, pode ser que o Ethereum venha para romper, tá? Para quem tá esperando alguma entrada, lembrando que isso daqui não é indicação de compra ou venda, mas tem apenas o caráter educacional, tá? Mas para quem tá esperando aí uma entrada em Ethereum, o Ethereum tá começando a
Isso, exatamente, ele está começando a fazer uma tendência de alta no gráfico terciário, tá? Então eu imagino que tem sim uma possibilidade de entrada aí a partir desses candles de força que estão se formando em Ethereum, tá? Tá muito bonito Ethereum. Ele pode sim retomar alta para quem sabe vir romper topo histórico e fazer all-time highs aí. Tá? Eu vou analisar o gráfico semanal, porque como é dia da semana, né? Então é muito interessante a gente falar. XRP eu tinha falado rapidinho, né? Eu falei que o ideal era ele pivotar para cima, ficar acima dessa região. A gente pode ver que mais uma vez a gente acertou a nossa análise, porque em nenhum momento ele se manteve acima dessa região, tanto é que por não se manter acima dessa região, ele não cumpriu esse movimento que a gente espera, né? E a gente vê que o XRP está um pouco consolidado. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê exatamente a mesma coisa, né? Se a gente fizesse um blended candle, né, uma união desse candle verde com esse candle vermelho, a gente veria um doji, né? Então eu imagino que para voltar a pensar, pelo menos pelo semanal aí, em uma compra em XRP, o ideal é esperar que o XRP rompa os 2,90 aqui para a gente começar a ver uma possível alta de novo, tá? Pelo diário a gente vê que ele está consolidando, né? É a mesma coisa, ele está fazendo até quem sabe um padrão de triângulo ascendente. Então o ideal é a gente esperar para saber o que vai acontecer com Ethereum, tá? Mas talvez um rompimento acima dessa região aqui no gráfico terciário já seria talvez um indicativo de possível entrada aí, tá? Eu acho que nem tanto aqui. Eu acho que mais a gente vê um pivô acima dessa região aqui, ó, no gráfico terciário de 1 hora, para quem sabe ele ativar o setup do diário e quem sabe romper o gráfico semanal. Pelo menos até o topo do semanal tem uma boa expectativa dele chegar. Doge também. Bitcoin andou. Daqui a pouco a gente vai ver todas elas andar. Para quem está posicionado, perfeito. Para quem não está, abre-se aí uma possibilidade. Eu também fiz um vídeo semana passada explicando o rally de Natal. Conversei até com um amigo, Kelson. Falei que o rally de Natal tinha tudo para ele começar a segunda, né? Hoje ainda é domingo, só que quando a gente analisa as bolsas, deixa eu pegar o Forex Clock aqui, quando a gente analisa as bolsas globais, a gente vê que desde das 6 horas da tarde, né, as bolsas do mundo já começaram a abrir, né? Primeiro abriu a bolsa da Nova Zelândia, desculpa. Agora já está aberta a de Sydney também. Daqui a pouquinho, às 22 horas, abre a de Tóquio. Às 22, não, às 21 abre a de Tóquio, depois abre Xangai, abre Hong Kong. Então, isso tudo aí é o que vai trazer liquidez pro mercado cripto. Tudo isso pode fazer o Bitcoin subir ainda mais e também trazer liquidez para as demais criptomoedas. Então, a gente precisa ficar esperto, tá? E Dogecoin tá nessa situação, tá bem consolidado. Ele perdeu essa linha de tendência de baixa. No semanal de alta, desculpa. No semanal fez esse candle feio, tá? Pode ser considerado até essa Dark Cloud, porque ele engolfou praticamente os dois corpos reais desses últimos candles, engolfou também boa parte do corpo real desse terceiro candle do semanal lá dessa semana do dia 18. Não tá muito bonito ainda, mas no diário a gente começa a ver esse possível pivôzinho aqui, mas com essa alta de Bitcoin, eu não sei, a gente precisa ficar esperto, tá? Para pensar em comprar Doge, eu acredito que só acima dessas regiões aqui, tá? Só o preço fechando acima dessas regiões é que a gente poderia pensar em compra novamente em Doge. Lembrando que isso daqui não é indicação de compra ou venda, tá? Como passa no nosso letreiro aqui. Solana também, ela tá fazendo esse... a gente pode falar até essa bandeirinha de baixa, né? Quando a gente traça a LT, tem a LTB, né, desse canal de baixa, né? Ela pode muito bem espelhar todo esse mastro aqui para cima, mas por enquanto não há nada, tá abaixo das médias móveis também, tá em topos e fundos descendentes, né? Se ela rompesse essas máximas aqui, ó, quem sabe na região aqui dos 247, ela poderia projetar novamente esse mastro para cima, que poderia levar Solana lá para os $309. A gente precisa ficar de olho, tá? Pepe também. Pepe, eu falei, ó, exatamente isso. O Pepe, o ideal era ele ficar acima da região dos 25,39, né? Tá em frações, então, sei lá, uns 235 por 10 mil % aí. Então ele tem que subir acima dessa região aqui pra gente ver uma alta. Não é o que a gente tá vendo. No gráfico semanal, a gente vê que também ele fez esse padrão aqui não muito bonito, né? Tá fazendo um doji, um topo. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê exatamente isso. O ideal era ela ficar acima dessa região para que a gente pudesse ver compra. Ela tá consolidando, né?
tá um pouquinho para baixo, acho que pra gente pensar em comprar PEP só acima aqui dos 25,34, tá um pouquinho feio. Cardano, mesma coisa, eu falei que o ideal era a gente esperar ver Cardano romper a região dos 1,18, né, e fazendo o pullback nessa região, desculpa, a gente pensar em voltar a comprar Cardano, e não foi o que rolou. A gente tá vendo o Cardano fazendo esse canalzinho de baixa aqui, tá? O ideal é esperar ela romper isso daqui, ela começar a pivotar, para quem sabe quando o preço atingir essa região aqui, ó, aqui já dá até para a gente mudar um pouco essa projeção, aí a gente possa ver Cardano pelo menos atingir o topo histórico, tá? Então a gente precisa esperar pelo menos ela começar a operar acima da região do 1,12, tá? Binance que perdeu bastante liquidez nesses últimos tempos, né? Também fiz a mesma projeção, você pode ver que todas aquelas projeções que a gente fez de quando o preço iria começar a subir, nenhum preço andou, ó. Ele chegou a tocar essa região, ele não se manteve acima, por não se manter acima ele caiu, a gente vê essa consolidação em Binance, pra você ver o quanto o nosso trabalho ele é profissional, tá? O quanto a gente se dedica ao máximo para trazer essas análises, mas até agora consolidado, a gente precisa esperar que o preço saia dessa região, saia dessa região de consolidação aí pra gente ver o preço andar. E Tron, minha queridinha, como todo mundo sabe, também projetei exatamente a mesma coisa, ó, que o ideal era ele romper esse candle aqui grande do dia 9, ainda mencionei para vocês, vim falando ao longo da semana, né? Essa alta de Tron, ela não se caracterizava como algo positivo, porque a gente viu uma barra de força muito forte e em 3 dias de alta ela não chegou nem a consumir essa barra vermelha. Dito e feito, agora ela tá há 3 dias caindo, apesar desse candle aqui ser um preço de fechamento de reversão, ele ainda é bem tímido, é um candle de padrão altista, mas ele é bem tímido. Pra gente ver aí Tron subindo, eu acho que o ideal é esperar romper aqui o 0,32 para daí a gente ver alta. Bem, amigos, por hoje é só. Vocês me desculpem terem sido até um pouquinho mais demorado, mas tinha muito para falar. Eu tô muito feliz, eu imagino que quem tá aí posicionado em BTC também tá muito feliz, afinal de contas, a gente acaba de ver aqui o Bitcoin acima do 104, rompendo o topo histórico. Acho que é o primeiro vídeo que eu faço rompendo o topo histórico, porque geralmente todas as vezes que ele rompeu o topo histórico, ele rompeu de madrugada, né? Madrugada aqui pra gente, então já, né, com a asa aberta, por isso que eu acho que o Bitcoin ele vai ainda mais, e todas as vezes eu não tava acordado, então eu só ia fazer vídeo de noite, eu acabava postando alguma coisa de manhã, mas hoje papai do céu deu esse presente pra gente, a gente tá conseguindo ver Bitcoin cotado aí acima dos 104 mil dólares, tá bom? Então, meu muito obrigado novamente, gostaria de pedir que quem gostou do vídeo, por gentileza, dá o seu like, se inscreva no canal, deixa o comentário, quer deixar qualquer comentário, sugestão, deixa aí, isso é muito positivo pra gente, tá bom? Uma boa noite para todos e até amanhã. Amanhã tem vídeo. Abraço.